patriota, só hoje eu quero um. Eu tenho apontado com razoável frequência que no meio do bolsonarismo, nesse momento, eles todos estão se matando entre eles mesmos. Por quê? Porque, claro, gente, existe um monte de interesse envolvido ali. Primeiro, vamos falar do interesse óbvio. Todos eles querem um governo tipo Bolsonaro, todos eles querem uma ditadura, porque, claro, isso para eles é favorável. Então, o que acontece? Eles tratam como ditadura um governo democrata, como é o atual, e dizem que a ditadura que seria implantada com um golpe de Estado feito pelo Bolsonaro seria, aí sim, uma democracia, seria a liberdade. Bom, um dos caras que eu tenho trazido aqui com uma certa frequência é o Paulo Figueiredo, que é o neto do último ditador, ou último presidente da ditadura brasileira, já que uma das pessoas que assiste ao nosso canal disse que o João Figueiredo não era um ditador. Há controvérsias. Afinal de contas, se ele era um presidente da ditadura, eu acho pouco provável que ele não fosse um ditador. Só que essas pessoas como, por exemplo, o Paulo Figueiredo, que eu não tenho ideia de qual é a idade dele, mas é muito possível que ele tenha vivido algum pedaço da época em que o vô dele era o ditador. Se ele não viveu, seguramente os pais viveram. Bom, eles são saudosos daquela época. Em razão da saudade, e considerando que o Bolsonaro e o bolsonarismo prometeram para eles a volta disso, por que não se meter junto com eles, né? Então ficou ali pregando golpe o senhor Paulo Figueiredo. E aí o que aconteceu? Considerando que todo mundo ali está respondendo no STF por golpe de Estado, o Paulo Figueiredo também está. E o Dudu Bananinha, que é amigão do Paulo Figueiredo, não está respondendo ainda pelo golpe de Estado, ainda que tenha sido uma das pessoas que mais estimulava o vagabundo do Jair a dar golpe. O Paulo Figueiredo tem assistido, tem orientado, vamos dizer assim, o Jair, dentro daquilo que ele pode orientar, o Jair a se comportar da maneira A ou da maneira B. E o Paulo Figueiredo desceu a ripa no Bolsonaro no depoimento dele. Por quê? Porque na visão do Paulo Figueiredo, e na minha também, o Bolsonaro se fudeu. Ainda que eu ache que o Xandão permitiu que o Bolsonaro fizesse palanque, do outro lado, o Bolsonaro foi péssimo nas respostas. Afinal de contas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Bolsonaro fez palanque. Ele avivou uma série de gados que estavam ali já dormidos, que já não botavam mais fé nele. Mas também, do outro lado, considerando que ele foi péssimo nas respostas, ele indignou uma outra parte da gadaiada, especialmente os trouxas que ficaram acampados na frente do quartel pedindo golpe militar. Ele chamou todo mundo de maluco. Bom, o Paulo Figueiredo, respondendo neste processo, funciona da seguinte maneira. Se o Bolsonaro for bem e for absolvido, é muito pouco provável, eu diria impossível, que mais alguém fosse condenado por golpe de Estado. Por quê? Porque o Bolsonaro sendo absolvido leva todo mundo junto. Mas o contrário não é verdadeiro. Pode ser que o Bolsonaro seja condenado e alguns dos outros não sejam. Ora, e isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Paulo Figueiredo tem interesse direto na atuação do Bolsonaro e se o Bolsonaro sai bem ou sai mal nos depoimentos. O Paulo Figueiredo se estranhou com o Dudu Bananinha em alguns comentários, porque o Dudu tá querendo proteger o pai dele, dizendo que ele foi super bem no depoimento, que ele é um herói. Claro, ninguém ia esperar nada diferente do Dudu Bananinha. E o Paulo Figueiredo, não, caceteou o Bolsonaro. Mas é que o Dudu, como eu falei, não responde naquele processo. Claro, ele vai ficar muito sentido se o pai dele for condenado, mas ele, Dudu, não vai pra cadeia. Quem vai é o pai dele. Já o Paulo Figueiredo, não. Vai ele pra cana. Então, eu trouxe aqui um apanhado das coisas insossas que ele disse e ele revela muitas verdades no que ele tá falando ali quando mete o pau no Bolsonaro. E eu apontei algumas dessas verdades. Muito. Primeiro eu fiz uma enquete com vocês perguntando quem achou que o presidente Bolsonaro foi bem e quem achou que o presidente Bolsonaro foi mal. De um modo geral, eu achei que foi ruim. Ruim. Não. E aí ele faz uma coisa muito ruim, né, quando ele é questionado. Ele pede desculpa. E por que eu digo, né, mais do que o presidente perdendo o fio da meada, qual foi o grande problema desse depoimento? O problema foi a imagem que ele construiu. Como o presidente deveria ter chegado ali? Ele deveria ter chegado como alguém que está no Calvário. Pensa na imagem do Cristo sendo julgado
pelo Sinédrio e depois pelo Pilatos, né? Ele deveria estar ali como alguém que está sendo injustamente levado para o Calvário. Então, imagina se Cristo chamasse Pôncio Pilatos para ser vice-rei. Entendeu? É um negócio que não faz sentido. Volto a dizer, a imagem, a postura de nosso Senhor Jesus Cristo diante do julgamento injusto é a melhor de todas que pode ser passada. Eu estou aqui sofrendo um calvário injusto. Eu vou sofrer, eu vou aguentar o que eu tenho que aguentar, mas eu não vou pedir desculpa, porque não há nada que eu tenha que pedir desculpa. Eu vou utilizar esse momento para expor o absurdo que está acontecendo e passar a imagem que o Brasil precisava e que o mundo precisava. No entanto, o presidente achou que era uma boa ideia dizer que pedir desculpa, dizer que ele realmente às vezes se equivoca, às vezes ele fala palavrão, dizer que em momento algum não houve isso. Direito ter minha casa molestada, sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor, ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa, achando que eu tinha dinheiro, doutor. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não, eu vou interromper Eu aqui vou a continuar gravação. Certo. esperando que a justiça faça justiça nesse país. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. Eu não achei engraçado chamar o sujeito que destruiu a minha vida pessoal, que me impede de voltar para minha própria pátria, para ser vice. Não achei a menor graça. Perdoem. Os advogados do presidente Bolsonaro poderiam ter perguntado determinadas coisas que teriam liquidado o julgamento, do ponto de vista de Tribunal da Opinião Pública, porque, volto a dizer, este julgamento é uma farsa. O que importa? Importa o Tribunal da Opinião Pública. Digo para vocês, porque eu sou réu nesse processo, sou corréu nesse processo, pelo que eu sei pela imprensa. Então, assim, eu até gostaria, tô meio que torcendo para ser citado, porque eu amaria estar nesse interrogatório. Eu amaria estar nesse interrogatório. Ô Figueiredo, eu acho, me desculpa, mas aqui eu acho que você está mentindo. Sabe por quê? Porque se você realmente quisesse fazer parte desse processo, era fácil. Hoje em dia, considerando que os processos são praticamente todos, ou talvez todos, sejam digitais, eles sejam virtuais, você poderia fazer o seguinte: você pode entrar em contato com um advogado aqui do Brasil. Eu tenho certeza que um monte de advogado bolsominion ia concordar em defender você, de repente até de graça, só pela propaganda. E você fala o seguinte: doutor fulano, eu quero ser citado naquele processo, eu quero me dar por citado. Aí você faz o seguinte, Figueiredo, você manda o teu zap, através do advogado, lá para a secretaria do STF. E aí eles vão entrar em contato com você, de repente vão fazer uma chamada de vídeo, vão gravar naturalmente essa chamada de vídeo, onde você dará autorização para o seu advogado ser citado em seu nome, e você mesmo se dará por citado através de vídeo que será gravado. Isso é possível hoje em dia. E aí você vai poder fazer tudo o que você está falando. Já que você é o fodão, você vai poder colocar em prática tudo isso. Eu falaria isso, eu falaria aquilo. Mas fala, homem, tá fácil. Mas eu vou dizer que foi bem? Desculpa, não vou.
Por favor, doutor Paulo Gonet. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Somos malucos, sim, Bolsonaro. Somos malucos porque um dia votamos em você. Somos malucos, sim, Bolsonaro. Porque muitos deixaram suas famílias em casa para ir para a frente de um quartel porque você induziu as pessoas a fazerem isso. Somos malucos, sim, Bolsonaro. Porque deixamos de acreditar no que estávamos vendo com os nossos olhos para acreditar na sua narrativa de que o Brasil ia virar uma Venezuela, de que Lula ia fechar igrejas, de que Lula ia botar mamadeira de não sei de que bexiga. Somos malucos, sim, Bolsonaro. Porque colocamos um 22 um dia em você. Santo Pneu Pirelli Aro 22, rogai por nós bolsonaristas que usamos 0% do cérebro. Pelo poder da reta escavadeira, do agronegócio, da cloroquina, nós te ungimos, irmão patriota. Brasil acima de tudo. E pneu Pirelli acima de todos. Eu não aceito perder a eleição. Vamos orar para esse pneu. Vamos orar para esse pneu. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.